Está começando mais uma edição do Os Gente Morta, o seu, nosso podcast quinzenal de terror, sempre com Maxon Lima e com Rômulo Matei. Edição 105, hein? Lembra da 105 FM, Black Music? Estamos aqui. Que maravilha. Pagodeira nos 90 e com desgraceira nos 2000, né, cara? Anos 2020. Estamos recheados de coisa boa. Hoje tem filme, tem jogo, tem novela. Aguarde. Novela. Mas a gente tem as notícias que um monte de trailer saiu, um monte de coisa apareceu aí nessas últimas semanas, nesses últimos dias. Começando com a primeira pessoa do elenco da série que eu pensei que já tinha ido pra vala, que é a série Crystal Lake. Sim, da A24. Com a Peacock. Foi anunciado quem vai ser a mamãe Jason, Pamela Voorhees. E, cara, vou dizer que fiquei feliz porque essa atriz é muito boa, adoro a Linda Cardellini. Você gosta, né? Nos filmes... Gosto, cara. Ela de Velma nos filmes do Scooby-Doo eu adoro muito. Agora minha cabeça explodiu. Ela é a Velma. Olha só que ela... Olha, cara. É a musa dos nerds, cara. E ela fez muita coisa como dubladora também, como, por exemplo, no jogo Lollipop Chainsaw. Ela é da Marvel, ela participou de Guardiões da Galáxia. Ela fez Frango Robô, ela é uma baita atriz. Ela fez aquele lá que a gente prefere esquecer, A Maldição da Chorona, ela fez. Era isso que eu ia falar. Esse a gente deixa pra lá. Mas ela vai ser a mãe do Jason, filme de origem. Ou seja, vai ser provavelmente mais em cima do Sexta-feira 13 original. Sim. Isso que é o que menos me empolga, Romulo, nessa série, pra ser muito honesto. Porque eu não sei se essa é a parte mais interessante da mitologia do Jason. Tipo, eu gosto muito da personagem, da Pamela Voorhees. Acho excelente no filme. A gente tem pouquinho, né? Basicamente o ato final ali do primeiro filme, mas a gente tem uma atuação muito intensa e ela vai entregar, muito provavelmente, ela interagindo com o filho. Vai ter. Tô supondo, tá? Eu não sei. Não tem muito detalhe dessa série. Só foi basicamente anunciado que vamos ter essa atriz na série do Crystal Lake, que tá aí faz muito tempo que foi anunciado, que a gente não tem notícia, não tem nada. Teve só um lance de que mudou. Quem estava cuidando da série, né, o showman, como dizem, né, quem é o cabeça por trás da coisa, foi alterado recentemente. A gente falou sobre aqui, inclusive, já faz tempo. A gente não tem muitas notícias. Quem deu essa manchete foi Bloody Disgusting, é um grande site de terror, que a gente sempre comenta. Fangoria, Bloody Disgusting, são os grandes sites sobre terror. Então teremos aí Linda Cardellini como Pamela Voorhees na série Crystal Lake, que segue sem data. Sabe-se lá quando a gente vai poder assistir essa série. Mamãe do Jason. É sempre bom lembrar que a gente tem grandes séries de terror, né? A gente sempre fala aqui da série do Exorcista, a série Ash vs Evil Dead, a série do Chuck. Do Exorcista, Maxon, ela tem a segunda temporada, a gente sempre fala da segunda temporada, né? Que é uma visão lá de possessão demoníaca nunca dantes vista. Sim, certo? É muito única. É muito bom, muito bom, muito bom. Exatamente. Então a gente só espera que Crystal Lake seja uma série meio que nesse nível, né? Por mais que, na verdade, o que eu queria mesmo era um filme novo do Jason. A gente teve aí o criador de Terrifier, o Damien Leone, dizendo que adoraria fazer um filme do Jason. Olha. Eu acho que seria fantástico, cara. Porque eu acho que dá assim, samba, hein? Dá samba, sim. Porque olha... Então, ele disse que gostaria. Imagine o Damien Leone cuidando de um Sexta-feira 13, trazendo o Jason de volta, assim, no cinema. Faz tanto tempo que a gente não tem um Jason no cinema. E é muito engraçado pensar que faz mais de década que a gente não tem um filme novo do Jason, mas ele continua sendo o assassino mais famoso, o assassino mascarado do cinema mais famoso. Eu acho que isso é meio que indiscutível, né, não? Sim, de mascarado não existe igual, né? Temos os primos... talvez Michael Myers, né? Então... Na verdade, o Jason que é primo do Michael Myers. Na verdade, o Michael Myers que é primo do Leatherface. Nossa, é verdade. Puxando, né? Lá pra trás. Mas é isso. E temos aí um monte de trailer, né, Romulo? Um monte de filme que a gente antecipa muito pra 2025. Antecipa. Agora você pensou em inglês, hein? Highly anticipated. Muito aguardado. Antecipa porque, cara, pra mim tá muito male esse ano até o momento. Não teve um impacto, assim, sabe? Tá tudo bem mais ou menos. Até agora, né? Porque tem um trailer aqui, meu amigo, que nós vamos falar que, promete. Mas vamos falar primeiro, pra 18 de abril, ainda sem data no Brasil, The Ugly Stepsister, né? Que seria a meia-irmã feia, Den Stige Testosterone. Olha, do alto do seu norueguês, um filme norueguês, que tem circulado por festivais por aí. A Shudder que fez um acordo
pra poder lançar esse filme no cinema lá fora. Eu espero que ele venha pra cá, ele tem feito sucesso. A gente tem tido muito filme de contos de fada, de terror, mas tudo bagaceira. Esse aqui parece ir numa outra linha, parece abordar de uma outra forma. Não é tipo os filmes do Ursinho Puff, ou então os vários filmes de Cinderela que a gente comentou Graças aqui. a Deus, a gente fez um episódio só sobre contos de fada macabros. Inclusive a gente vai ter mais esse ano, tá prometido aí o Peter Pan, o Bambi. Peter Pan acho que já saiu, vai ter Pinóquio, vai ter Bambi, vai ter o Puniverse, vai ter um monte desses filmes que tem dado retorno, por isso que eles continuam fazendo, mas esse aqui parece ir numa linha mais à substância. Tem se comparado esse filme com a substância. Caraca, meu. Imagine misturar a substância com a Cinderela. Seria um terror corporal, mas misturado com a Cinderela e o com... conto de fada clássico da Cinderela. E meio, talvez, meio Cronenbergiano, assim, né, cara? Se é terror corporal, não tem como não pensar no Pynenberg, né? Não tem como, mas aí, esse com certeza é um dos que eu mais antecipo, eu espero que ele passe no cinema daqui, com certeza vai manter vocês informados. E falando desses contos de fada bagacento, a gente muito recentemente teve a notícia de que teremos no cinema, em breve, na verdade no dia 1º de maio, estreando aqui, um filme do Mickey, de terror, o Screamboat, terror a bordo. É aquilo, né? O Mickey entrou no domínio público, já era. Já era. Foi ano passado, né? A gente já teve Mousetrap, a diversão agora é outra, do ano passado, que a gente tá devendo. Vamos falar sobre Mousetrap, a diversão agora é outra. Na verdade, a gente pode fazer uma sessão dupla aí, Romulo. Deus me livre, guarde. Não, vamos, pronto. É bom, bagaceira faz bem. Eu gosto. Eu acho que eles colocaram Steamboat, Screamboat aí, porque então, a primeira animação do Mickey lá é no trem, né? Ele é maquinista, só que agora é no barco, Não, é barco. É o barco a vapor. É Steamboat. É o barquinho, não é maquinista. E aquele que ele fica furando o queijo? É o Vapor Willy. Você já viu esse vídeo que ele fica furando o queijo? Meu Deus. Não. Bom, é isso, é clássico. Lá tem essa fase no Kingdom Hearts 2, se eu não me engano, é maravilhoso. Pelo amor de qualquer forma, gostei. Steamboat pra Screamboat. Max, eu não levo a sério esses bichinhos de pelúcia aí, brother, que chega na altura do meu joelho, certo? Que aí aliás, falando nisso, a gente deveria estar falando também do filme do Popeye, de terror, que vai sair logo mais. Nossa, que terrível, velho. Que horror, velho. Que horror, velho. Então, cara, tipo, é isso. Isso tem dado retorno, o pessoal tem feito. E eu fui atrás da carreira desse diretor aqui, ó. Nossa, o diretor e roteirista do Screamboat, o Steven LaMorte. Deve ser o nome artístico. Nova-iorquino, Steven LaMorte. Cara, ele tem muitos filmes na filmografia dele, eu nunca vi nada. Por exemplo, ele tem aqui um Memory Lane, é um curta-metragem. Ele fez bastante coisa pra TV, ó, Daughters of Legends, Bury Me Twice, O Malvado, Horror do Natal. Ele tem até um filme das Meninas Superpoderosas, Powerpuff Girls. Ele fez um curta-metragem das Powerpuff Girls, cara, das Meninas Superpoderosas com atrizes mesmo. Meu Deus. Witching Hour. Ele tem muita coisa. Eu fico impressionado com essa galera muito prolífera que eu nunca ouvi falar. Mas agora tem o Screamboat. Esses filmes aí, ó, do Pooverse aí, meu, só prova que a gente tá vivendo num mundo de gente maluca, cara. que dá audiência pra essas bombas velhas aí, meu. A gente dá. Pior que é verdade. Mas saindo da bomba, Max chegou aqui, vai sair 30 de maio, sem data no Brasil, dos mesmos produtores do Fale Comigo, é isso mesmo? Mais que isso, é pelos irmãos, é dirigido e escrito pelos irmãos youtubers lá, o Danny Philippou, Michael Philippou, se não me engano eles são australianos. Exatamente, eles são australianos, que os caras já começaram com Fale Comigo. E agora estão lançando Faça Ela Voltar. Meu irmão, se você vê o trailer, rapaz, é de arrepiar. O pôster é de arrepiar. Belíssimo, assim. É um negócio macabríssimo, assim. E a sinopse diz: um irmão e uma irmã descobrem um ritual aterrorizante na casa isolada de sua nova mãe adotiva. Nossa, é aqueles filmes lá que deve ter aquelas mulheres que adotam as crianças pra fazer maldade. Você sabe que esses dois irmãos, eles estiveram envolvidos nas filmagens de Babadook? Não, mas diz muito, eles trabalharam. Né? Não sabia, exato. Mas diz muito sobre o Fale Comigo, quando faça ela voltar aí. Diz muito. Então eles estavam ali fazendo algo, mas estavam envolvidos. Eu sabia, ali, então... a gente falou sobre isso. Falou no Fale Comigo, né? A gente falou no Fale Comigo, a gente falou sobre... Aliás, Babadook... Babadook é um ensaio sobre depressão, né? Absurdo, pós-parto. Né? Na verdade, a criança já estava bem grandinha, é um menino de 6 anos. Babadook fez 10 anos ano passado. Eu continuo considerando dos grandes filmes de terror recentes. E o Fale Comigo, quanto mais passa o tempo, mais eu me lembro. Não dá pra dizer com carinho,
Mas eu me lembro assim, eu realmente gostei muito desse filme e me impactou a experiência de ter ido ver o filme na sala sozinho. Eu lembro que eu fui de dia de semana, eu tava de férias do trabalho. Você falou. Eu fui tipo... Na quinta-feira da estreia, na sessão da 1h, só tinha eu na sala. Então, foi outro impacto que teve comigo. E a atuação da protagonista... São dois cenários possíveis, né? Ou estava de férias ou é muito vagabundo, né? Não tinha ninguém na sala. A Sophie Wilde, que é a protagonista do Fale Comigo, ela foi uma atuação muito marcante, assim, extremamente marcante, assim, em muitos aspectos. Uma das melhores cenas que eu vi nos últimos tempos, hein? Fale Comigo. Menino batendo a cabecinha ali. Ah, a cena do banho, né? Exatamente. Sim, eu gosto muito. Um outro filme que tá pra sair, que nem tem nome em português, mas eu achei o trailer muito interessante, chama Dangerous Animals. Porque mistura ataque animal com serial killer. Eu achei muito promissor, o trailer é interessante. Lá nos Estados Unidos ele vai estrear dia 6 de junho. Quem sabe, assim, quando o filme é mais alternativo, assim, ele vem pra cá e faz muito sucesso lá fora. Não, mas eu acho que... Pode ser que seja o caso. Ultimamente, tá vindo meio que pau a pau, viu? Eu acho que é uma loteria, cara. Tem coisa que vem, tem coisa que demora muito. Por exemplo, um dos filmes que a gente vai comentar hoje. Demorou muito pra vir pra cá via streaming, por exemplo. Nem passou no cinema. Você sabe o que você falou, loteria? Você sabe que eu lembrei? Da dona Florinda falando assim, Kiko... Tesouro, coração. E o seu Madruga, loteria! Mas o principal motivo de eu querer falar de Dangerous Animals é por causa do diretor. É um camarada chamado Sean Byrne. Ele é australiano também, da Tasmânia. E ele fez outros 2 filmes que eu recomendo muito assistir, que é um chamado Entes Queridos, de 2009, e um outro chamado The Devil's Candy, de 2015. Se você não assistiu esses filmes, eu recomendo muito. É alto nível de terror, assim, um negócio barra pesada, de uma maneira muito própria. Então, esse Dangerous Animals aqui é promessa pra mim justamente por ser desse camarada aqui. Então você não assistiu nenhum desses dois, né, Romulo? Então pode botar na listinha aí pra você assistir, que te conheço, você vai gostar de ambos. Inclusive, eu recomendo assistir o Entes Queridos primeiro, porque aí você vai ver a evolução desse camarada na direção, assim. Esse vai ser o terceiro filme dele, se eu não me engano. Entes Queridos de 2009, The Devil's Candy 2015. O Entes Querido ele chama The Loved Ones, mas ele foi localizado, ele foi trazido pra cá. Já o Devil's Candy eu acho que não. Beleza, E é claro que a gente tem filme de possessão em 2025, Nossa, né, Romulo? Temos como toda a nossa já tradição, temos até alguns prêmios no Desgraceiro Awards de melhor possessão, sei o quê. Aqui, meu amigo, tá vindo aí o rei do overacting, cara. The one and only Al Pacino, meu irmão. O Al Pacino, cara, ele pode gritar, ele é o único que pode, velho. Que ele tem a carteirinha dele de ator lá, ele pode exagerar. Eu adoro o Al Pacino. Ele exagera e ele fica bom em qualquer coisa, cara. Ele exagera. E o Ritual aí, ele é um padre, né? Que tá ali junto com um padre mais jovem. Padre Theophilus Reisinger. Não é sempre assim. Teófilos. Você já reparou isso aí? Nos filmes assim que tem duplinha de padre? É sempre um mais velho que tá no bico do corvo. O experiente. E o outro que já chega lá, que ele não tem tanta fé, mas é porradeiro. No caso, o Dan Stevens, que é um ator, eu gosto dele, ele já fez muito filme de terror, ele fez um filme que eu acho fantástico, chamado O Hóspede. Já assistiu? Maravilhoso. Eu amo. Esse aí, O Hóspede, é aquele amigo de um cara do exército lá que morre. É com a Maika Monroe. E aí ele vai lá e ensina o irmãozinho do moleque a ser porradeiro, né? Não é isso? Da menina, da Maika Monroe. Isso. Maika Monroe, ela era bem novinha nesse filme de 2014. Eu acho que foi o primeiro filme que eu vi dela, inclusive. Filmão. E o Al Pacino, né? Inclusive, eu vi um filme dele recente, que eu achei excelente. Ele com o Michael Keaton, chama Pacto de Redenção. Você assistiu esse filme? Pacto de Redenção, não. Bom, viu? Recomendo. É mais um filme do Michael Keaton, que ele inclusive protagoniza e dirige. Michael Keaton na direção. E ele tá ali com o Al Pacino, firme e forte. Um baita filme, recomendo. Chama Knox Goes Away. Ele tá meio que perdendo a memória. Ele tá bem doente, ele tá meio que no fim da vida. Vale a pena, não vou falar mais nada. Eu acho que é uma grande atuação. Pensar no Michael Keaton como diretor também, o Al Pacino. Ô, Max, faz uma ponta. Você sabe que eu sou meio malucão, né? Aí eu já lembrei de um filme que eu vi essa semana aí, cara, que eu não tinha assistido. E eu nem falei pra você. O Mistério de Silver Lake. Under the Silver Lake. Da A24. É muito bom. É do diretor do Corrente do Mal. Meu amigo. Que filme cheio de simbologia. Tá a Sydney Sweeney. Tá no filme. David Robert Mitchell. Caraca. O Homem-Aranha, né? O homem também faz o principal lá. O Andrew Garfield, né, cara? Muito bom.
Não assistiram, assistam. E pensar que depois desse filme, que eu acho que é de 2018, 19, ele tá fazendo o They Follow, que é a continuação do Corrente do Mal, que não sei se sai esse ano, acho que tá pro ano que vem. Mas de qualquer forma, eu queria só deixar claro, né, porque esse filme chama The Ritual, realmente, O Ritual, com previsão de estreia como pra milhões de filmes 10 de julho. Que tem esse mesmo nome, né? Não confundir com O Ritual do Anthony Hopkins, que ele também é um padre, de 2017. Velho. Não, desculpa. O 2017 é o filme lá dos mochileiros, dos amigos lá do David Bruckner. Filmão, um filme hein? folk horror fantástico, tem uma criatura absurda. O Ritual que eu tô falando é aquele The Rite, de 2011, com Anthony Hopkins, que eu fiquei bem decepcionado como filme de possessão também. Mas é tudo ritual, os três chamam Ritual, é a mesma coisa, mas é tudo diferente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas falaremos do filme do Al Pacino, de possessão aí com o Dan Stevens. É aquilo, né? Cara, eu gosto muito dessa temática. Faz tempo que não tem um filme que me impacta com essa temática, assim. Tô tentando lembrar a última vez. A última vez que impactou? A Medium. Você acabou de me responder. É isso, tem toda a razão. Na verdade, mais que isso, é um dos melhores filmes de possessão demoníaca de todos os tempos. Não assistiram, assista a Medium, filme tailandês, certo? Tailandês, do diretor de Espíritos. A Morte Está ao Seu Lado. O Espírito é o do encostinho, né? Perninha no ombro, né? É o 2004. Não assistir a versão hollywoodiana, o remake, que é péssimo. Por favor. Com o tailandês. Pena que esse cara não fez muito filme, viu? Bom, de qualquer forma, é isso. Esses são os filmes que a gente separou. Foram os últimos trailers que foram revelados nesses últimos dias, últimas semanas. Ô, Maxon, agora vamos entrar num bagulho que eu entendo, certo? Que é novela. Então eu vou deixar você falar. Eu quero... Porque assim, a primeira novela que a gente vai falar aqui, a gente já comentou de Beleza Fatal antes. Sim. Mas recentemente a gente teve o final, o grande finale. Grande finale, meu irmão. Grande finale, my love. Que grande finale, my love. Maxon, a pergunta é, você é um low lover? Ou não é um low lover? Vou deixar aí aberto. É o seguinte, a gente tem o texto aqui, o roteiro de nada mais, nada menos do que Rafael Montes, cara. O cara por isso, responsável, né, que a gente tá falando. O cara responsável por uma família feliz, o cara responsável por Jantar Secreto, o cara responsável... Mano, Rafael Montes, cara, ele é um dos maiores autores aí da atualidade. Tá aí, vivão, escrevendo como nunca. Eu acho que, por conta do sucesso, essa é uma novela que passou na Max, tá lá em exibição na Max, tá passando na Band agora. 41 episódios. Assim, não, é 40. Eu acho surreal. Eram 5 por final de semana. 5 todo domingo. E aí na última semana eles liberaram 4 e o último foi na sexta-feira. Coisa linda. E eu e a Vanessa lá, 8 horas da noite, dando um F5 na Max pra assistir. Cara, porque esse foi o nível do vício nessa novela. É uma história de abusos, vinganças e traições, cara. E de uma clínica de estética, de cirurgia plástica. Sim, cara. Daquela pessoa que sai da cidadezinha no interior e que vai se meter com a alta roda carioca dos maiores cirurgiões plásticos. E aí tem toda essa história, né, da menina, da Sofia, vivida pela Camila Queiroz. São as duas Camilas, né? A Camila Pitanga e a Camila Queiroz. Sim. Que ela perde tudo. Pega fogo na casa dela, ela e a mãe entram em contato com a familiar que elas têm, que é essa prima, a Lola, personagem da Camila Pitanga, que vive no centro do Rio. Tá incrível como... É uma das grandes vilãs disso aí. Meu Deus, cara. Com certeza. Conta aí, manda aí, diz você, Romo, você que manja. É um thriller psicológico. Tem temas que vão se entrelaçando ali de sedução, tem muito sexo, manipulação, crimes, né, cometidos de gente morrendo à torta e à direita, entendeu? É muita mentira, muita traição. Muita sacanagem, com um tiquinho assim de malandragem. Conta a história dessa mãe e filha que no começo, bem no comecinho, no primeiro episódio, né, acontece uma coisa, um acidente na cidadezinha pequena que elas moram. É a Vanessa Giacomo, a Cleo. E a Vanessa Giacomo é a mãe da Sofia. E aí elas vão pra cidade grande porque elas não têm nada, elas ficam sem casa e vão morar lá com a bondosa, com a caridosa prima dela, a Lola, que as acolhe. A que preço, né? Já com segundas, terceiras, quartas e quintas intenções. Todas as intenções. E ela já trabalha, ela já tá inserida nesse meio da cirurgia plástica, ela trabalha pro Dr. Peitão. Dr. Hogg. Rogenildo. Rogenildo, personagem do Marcelo Serrado. Cara, assim, é legal ver essas pessoas que a gente tá tão acostumado a ver. Cara, é muito tudo quanto bom, é lugar. cara. Por exemplo, Caio Blá, Erson Capri, a Giovanna Antonelli, que é fantástico como Elvira.
A gente vê nessas personagens. E aquele, o marido que faz o marido dela, também ele é muito bom. O marido que faz o marido dela também, ele é muito bom, esse ator, hein? Então, ele me surpreendeu porque ele tem feito muito cinema, mas sempre com um papel muito semelhante. É Augusto Madeira, ele faz o Lino, né? É um cara meio cafajeste e tal. Nesse caso, esses dois personagens, o Lino e a Elvira, eles são... Não é pilantra do bem. Como é que se fala assim? A gente nunca, como é que é? Não prejudica ninguém, cara. Não tá prejudicando ninguém. A não ser quando acontece outra coisa ali, né? Na família, no seio familiar, em que esses núcleos se unem, né? Que é o núcleo da Cleo e da Sofia com o núcleo da Elvira e do Lino ali. E da família Argento, né? Da poderosa família Argento. Do Átila, do Benjamin. Os nomes, né, mano? O Erson Capri, cara, eu vou te falar, E assim, eu acho interessante porque você diz que você domina a novela, que você, né, e você gosta mesmo e assiste e tal. Eu não. Mas fica claro que o Rafael Montes também, né? Tanto que ele coloca um monte de piadoca e homenagem ali no meio. E vou te falar mais, hein, Essa semana que nós estamos gravando, que eu vou lançar, estreou o remake de Vale Tudo. Vale Tudo é uma das maiores novelas, um dos maiores folhetins que esse Brasil já viu, que foi lançado no final de 1988, quase no comecinho de 89 ali, que conta uma história, cara, que é tão cabeluda quanto Beleza Fatal, viu, cara? Então, eu vou te dizer que você colocou o folhetim, que é isso que é importante, né? Uhum. Tipo, por que é uma novela, não é uma série? Se diz muito sobre isso, né? Se fala muito sobre isso. Eu acho que é interessante justamente porque tem muito da rotina desses personagens. A gente acompanha muito deles passando roupa, deles tomando café, deles indo pro trabalho. Então, tem pontos que que dividem, né? Colocam em prateleiras diferentes as coisas. Eu acho que isso que é o mais interessante. Fez eu sentir saudade de quando eu assistia a novela, quando eu era mais novo, que fazia muitos anos que eu não acompanhava. Agora, aqui vivendo junto com a minha digníssima, deixo aqui um beijo pra Vanessa, eu acabo assistindo novela com ela porque ela gosta também. Ela vai assistir Vale Tudo? Provavelmente, até porque ela tava com essa última mania de você, ela achou péssimo. Horrível. Muito ruim. Mas, sem parar. Já teve o primeiro episódio, eu assisto novelas antigas. Eu amo. Eu assisto a novela, cara. Assim, por exemplo, Tieta já vi 2 vezes, Vale Tudo já vi 2 vezes, Pedra sobre Pedra, 2 vezes, Fera Ferida do Nicolas Flamel, 2 vezes, todas, eu vejo, eu adoro. E aí eu fiz uma comparação do primeiro episódio da Vale Tudo de 88 com o primeiro episódio agora de 2025. Cara, é tipo violência gratuita. Bom, mas a gente tá falando de Beleza Fatal. Eu quero que você traga essa sua experiência de novela para categorizar essa novela, especialmente porque o que ela faz com relação à representatividade, à inclusão, é um negócio absurdo. É um negócio assim... O Rafael Montes, a gente sabe que ele é um excelente autor de terror, né? E como você falou, dá pra perceber que ele foi criado assistindo essas novelas aí que eu falei aí. Porque o texto dele, pra quem tá acostumado a ler a obra dele, os livros dele, é um texto muito enxuto. E no Beleza Fatal, ele é um texto que é dele, você sabe que é dele, mas parece que foi outra pessoa que escreveu. Eu queria que você me falasse a sua personagem favorita da novela. Eu gosto da Elvira, cara. Eu gosto muito da Elvira. Você sabe quem é que eu mais gostei? Eu achei que teve um arco assim absurdo. Foi a Julia Stockler. Eu até comecei a seguir ela nas redes sociais, que faz a Gisela Argento. Cara, sim. Que personagem velho. Fantástica, que atriz. E assim, eu recomendo seguir ela nas redes sociais porque ela é muito do teatro, então ela faz uns vídeos dissecando temáticas, tipos, reviravolta. Que reviravolta. É absurdo. Que arco de personagem, hein? Não, absurdo. Assim, não tem personagem ruim, eu acho que todos eles têm. Inclusive atores que por exemplo, o Caio Blá, pra mim nunca vi nada assim dele que tenha me surpreendido enquanto ator. E ele aqui como Benjamin, eu achei um baita papel e ele conseguiu entregar esse lance, cara, ele fez lá um filme do Cláudio Assis lá, o Baixio das Bestas lá, ele tá excelente. Eu sei, mas ele tava lá, o Romulo. Eu tô dizendo que ele já participou de grandes filmes, só que ele nunca foi destaque, pelo menos não pra mim. E aqui, cara, ele conseguiu segurar... Ele era colírio da Capricho, né, meu? Ele conseguiu segurar uma atuação, um personagem muito difícil, na minha opinião. Muito difícil. Ele segurou a atuação, na verdade... Ele dirigiu alguns episódios, viu? Bom, eu fiquei viciado, conversei com um monte de gente sobre Beleza Fatal, eu recomendei pra muita gente que tava meio incrédulo, do tipo... Como assim, pô? É novela, vai assistir, é alto nível, muito bom. Isso aqui tá passando na Band antes do R.R. Soares, pra mim é algo de fantástico. É profano. Isso, cara. Tome-lhe. Não, é reparação histórica um negócio desse. Toma, é fantástico, cara.
É isso. Recomendadíssimo, Beleza Fatal. Inclusive, quando a gente para e pensa na obra audiovisual do Rafael Montes, a gente tá aí para receber a minissérie do Dias Perfeitos, que é um baita livro dele. A gente teve Bom Dia Verônica em 3 temporadas, comentou aqui sobre, né? Eu comecei gostando bastante, fui gostando cada vez menos. Eu ainda espero os outros livros, porque a gente só tem o livro da primeira temporada. Não sei se vai ter o Boa Tarde e o Boa Noite Verônica, mas já tá aí também na série, né, na TV, para assistir na Netflix, né? E a gente teve o filme do Família Feliz, que saiu muito junto, colado, assim, o livro e o filme. Tanto que eu li rapidinho, eu li o livro em poucos dias para poder assistir o filme. E ele foi, assim, maquiavélico quando ele pegou e alterou, colocou uma cena adicional no final do filme que daria um gancho perfeito para uma continuação. Eu ainda gostei mais do livro do que do filme, mas de qualquer forma, assim, quando eu paro e penso, Bom Dia Verônica, Uma Família Feliz e Beleza Fatal tá em outra categoria em termos de produção. É altíssimo nível de produção aqui, eu acho que a Max investiu, colocou muito dinheiro e tá tudo em tela ali. É o Game of Thrones do Brasil, rapaz. O trono da lona na Lola Land é o trono de ferro. Exatamente, cara. Vamos falar a verdade, né, cara? Tá chegando aí segunda temporada de The Last of Us, agora dia 13 de abril estreia, né, na Max também. Todo domingo, episódio a episódio. Também é uma história sobre vingança, assim como Beleza Fatal. Assim como Beleza Fatal... A segunda temporada vai ser uma história de vingança. Então, exatamente. É assim como Beleza Fatal, até onde a vingança é válida. É justiça. Se diz muito disso, não é vingança. Não, mas é isso aí, cara. Pô, você tem uma ideia, cara, fazendo um paralelo aqui com a Vale Tudo e com Beleza Fatal e com a Júlia Argento, né? Não, é a Júlia? Não, ela chama... É Júlia Stockler, a atriz, Gisela Argento. A Gisela, que ela carrega essa culpa, né? Por conta do pai, né? Não vamos falar muito spoiler. Não dá pra... Tem o lance da mãe, tem o lance da irmã, tem muita coisa. Mas acontece exatamente isso no Vale Tudo, com a Heleninha Reutemann. Com certeza, vem daí, cara. Ela carrega a culpa, porque ela bebia, ela não lembra, de ter matado o irmão e quase ter botado fogo na casa com o filho ali. E o cara sabe que não foi ela, a mulher sabe, mas a mulher não fala, sabe por quê? Porque ela é má. Tem personagens maus, sabe? A Lola é uma vilã nesse nível. Tem até body modification na série, né? Mas é isso. Beleza Fatal, Max, passando na Band. Recomendado, a gente gostaria muito de conversar com vocês sobre. E também sobre Rafael Montes, né? Qualquer coisa. Cara, eu preciso ir numa Bienal, me encontrar com esse cara, tirar uma foto, pegar um autógrafo, porque é muito legal acompanhar a carreira dele, né? Eu peguei e li todos os livros na sequência, ver a evolução dele, culminando em Beleza Fatal, é realmente algo, assim, realmente especial. O que não é especial é esse jogo aqui, um jogo indie russo chamado Dreamless, de um estúdio chamado Setone Games. Ele foi lançado no Halloween do ano passado, pertinho do Halloween do ano passado, e que recentemente chegou a outras plataformas, PlayStation, Xbox e Switch. O que me interessou foi o lance da estética, né? Porque ele vai muito na estética de VHS. Na verdade, por mais que ele se passe nos dias, não é exatamente recente, mas é um influenciador, um vlogger, que se mete numa casa mal assombrada, uma casa mal abandonada, e ele vai fazer ali, passar a noite lá e filmar. A história basicamente é essa. É claro que quando ele chega lá, coisas começam a de fato acontecer. Não é só lenda urbana, não é só superstição, nada assim. Inclusive rituais satânicos da moça que morava nessa casa antes, uma mulher que fez muita ruindade nessa vizinhança, e a gente vai descobrindo pouco a pouco, meio que revisitando momentos das suas vítimas. A proposta é boa, eu acho que todo o lance da própria Handicam, né? Sim. Da margem e tal, da visão noturna, tudo isso traz um realismo que eu acho que entra em colisão com o sobrenatural. Só que assim, em termos de gameplay, em termos da própria dublagem do jogo, em termos técnicos, é tudo eu acho que é um ruído pra você imergir ali e curtir, por mais que seja uma experiência muito breve. Eu terminei o jogo em 1 hora, nem isso. Eu tive tantos problemas técnicos, tem lá um puzzle de uma combinação de um cofre que você precisa mexer num... Você sabe aqueles joguinhos que você... Era como se fosse um tabuleiro de madeira. Uma bolinha. Todo esburacado, e você tinha que fazer a bolinha... Uhum. Sabe, tipo isso? Uma bolinha de aço e tal. Fazendo uso da gravidade. Tem até isso. Isso foi a parte, em termos de gameplay, que foi a mais, assim... que mais me fez me envolver com o jogo. Foi esse minigame pra eu pegar um código de um cofre que eu não conseguia fazer funcionar esse cofre, cara. Não dava certo. E aí, quando eu consegui, depois de resetar o jogo várias vezes, desligava a lanterna do personagem. E aí eu não conseguia navegar no escuro. E mesmo colocando o brilho no máximo, eu não conseguia enxergar. Era um colégio abandonado, cheio de manequins espalhados e tal. Então assim, eu tive muita dor de cabeça pra acabar um jogo tão breve, tão simples. Dá uma quebrada no ritmo, né? Eu fiquei chateado, porque tipo, eu sou muito entusiasta desse tipo de terror.
Eu sei que muita gente não gosta desses jogos que você só caminha, só explora, resolve quebra-cabeças. Eu acho que tem muito espaço para contar uma história dentro desse formato de jogo. Só que nesse caso aqui, nenhum nem outro. Nem a história acabou sendo impactante, nem a própria estética de VHS, né, de casa mal assombrada. Assim, eu vou te dizer que até mesmo o jumpscare, né, que normalmente nesses jogos eles sabem fazer isso bem. Se você está jogando ali de noite com fone e tal, é inevitável se assustar até nisso, esse jogo. Então, foi assim uma experiência que facilmente passa batido, assim, esse Dreamlands. No Steam ele custa R$20, mas, pô, eu particularmente faço questão de falar de tudo quanto é tipo de jogo. Tem um outro jogo que eu vou falar um pouquinho mais pra frente aí, que me impactou muito, então, por favor, fica aqui com a gente até o final do programa, porque a ideia é sempre falar de jogo de terror. É isso aí. E temos aqui também agora, final de 2024 foi um final de ano muito voluptuoso em matéria de número de filmes que lançaram. E a gente ficou comendo bola, ou não deu pra entrar no programa. Voluptuoso não é sexual, lance de sentido, lascivo. Você tá... É isso que você quis dizer. Não, também, porque eu tô ainda no ritmo do Beleza Fatal, cara. Calma aí, então, cara. No final do ano passado foi voluptuoso. Teve uns filmes bons, inclusive. Ah, muito bom. A gente falou o quê? A gente já falou de Pisco às vezes, a gente já falou de outros filmes aí. E na lista tá Cuco, O Medo Chama, que foi lançado aí no final de 2024. Demorou pra chegar aqui, mas chegou. E por isso mesmo que a gente precisa falar. Eu acho que tá disponível no Prime, se não me engano, viu? Mas, pô, tipo, eu quando vi o trailer desse filme, eu fiquei maluco. Eu vi o trailer desse filme muitas vezes. Ele tem uma, assim... Infelizmente, pra mim, foi o típico caso de trailer melhor que o filme. Porque a expectativa tava alta. Eu gosto desse diretor, que também é roteirista. Ele chama Tilman Singer. Se não me engano, esse é o segundo filme do cara. Ele fez um filme independente bizarro, altamente recomendado, de 2018, chamado Luz. Você viu esse filme, Romo? Sim. Esse filme não é esse. Ele é muito simples, né? Cara, ele tem um dos pôsteres mais lindos que eu já vi. Então, assim, é um cara que ele tem um senso estético, ele filma, ele tem um diretor de fotografia muito próximo a ele tem... Assim, ele é um cara, assim... O maluco manja, sabe? Ele traz uma seriedade pros filmes, mesmo numa temática absurda, que eu acho que é o caso aqui desse Cuco, que eu acho que é uma corda bamba. Não, aqui a gente tem temas com paranoia, né? Medo, traumas, saúde mental e isolamento também, né? Com certeza. É uma família que se muda ali pros Alpes na Alemanha. Sim. Tem pai e mãe, uma filha mais velha, papel da Hunter Schafer, que é uma atriz que eu amo de paixão. Tava, assim, ansioso pra ver um filme dela. Ela, no Euforia, arregaça na atuação. E ela tem uma meia-irmã surda. E aí, no meio disso tudo, existe o dono da coisa toda, né? O contratante ali. Por que os pais se mudaram pra lá? Qual que é o trabalho dos pais? A menina vai trabalhar num hotel, mas também tem ali próximo um hospital. E a gente acabou de falar do Dan Stevens, né? No Sim. filme do Al Pacino. Pois é, ele é justamente essa pessoa. Ele tem uma cara estranha, ele consegue trazer esse ar bizarro. Aqui no caso ele é como se fosse um cientista, um filantrópico. Uma pessoa, assim, uma presença. Esse filme, assim, eu acho que ele consegue criar um climão. É o bonzinho demais, né? Com certeza. É muito bem intencionado. Bom e melhor, mas ele vai construindo tudo isso muito bem. E aí ele cai naquela arapuca clássica, crassa, de filme de terror, que é verborragia. Ele fica se explicando a demasia no final, cara. É isso, são discursos desse cientista maluco e dos porquês e dos motivos. Eu, particularmente, não sou fã desse tipo de roteiro. Ainda mais de um diretor que tem uma visão tão artística pra coisa. Poderia ir para caminhos tão interpretativos e oníricos, sabe? Mas, Max, a gente que gosta de cinema, a gente sabe que isso aí com certeza é exigência de produtor. Com certeza é um filme com muito mais dinheiro do que o Luz. O cara assiste e fala assim, não, mas não entendi isso aqui, refaz. Sabe? Aí o cara falando isso, o cara vai lá e refaz, né, meu? O Long Legs tem isso também, Romulo. Você sabe que é o que eu critico no Long Legs. Eu sou a favor das versões do diretor, cara. Todo filme desse tipo devia ter uma versão do diretor. É raro, mas é raro ter. E normalmente quando tem versão do diretor, eles colocam mais coisa. Versão estendida. De qualquer forma, assim, esse é um filme que me impactou especialmente pelo visual, pelas sequências iniciais, pela atuação da Hunter Schafer, que eu acho ela fantástica, o próprio Dan Stevens também, baita ator. A menina também que faz a irmã dela, que faz a alma, a Mila Lee. É legal. Ela é boa também. Verdade.
É o tipo de filme que eu revisito. Daqui a um tempo eu assisto de novo, pode ser que eu goste mais do que eu gostei, por conta de expectativa, por conta disso, por conta daquilo. De qualquer forma, Luz teve um impacto muito maior em mim do que esse. E é, sem dúvida nenhuma, um diretor para se manter no radar. É um cara que, tipo, esse é o segundo longa dele. Pô, imagina o que esse cara vai fazer. Espero que ele continue fazendo filme de terror, filme bizarro, com umas temáticas... Assim, por mais que eu tenha criticado o filme, ele é um filme que tem uma coisa ali muito particular, que eu nunca vi em outro filme. E eu, evidentemente, não vou falar, mas tem tudo a ver com o nome do filme, né? Cuco. Os finalmentes ali que se explica em demasia e coloca todos os pingos nos is, ainda assim é muito interessante. Foi. Compensa, vale a jornada aí. E pra mim vale a jornada também esse próximo jogo que por enquanto só tá disponível no Steam, de uma produtora alemã chamada Retrofiction Games. Essa galera aqui com certeza absoluta é muito, muito fã de Resident Evil, e eles lançaram recentemente um jogo chamado Dead of Darkness. No programa passado eu comentei do Look Outside, né, aquele jogo de RPG, de horror de sobrevivência, com aquela estética de RPG japonês de 8, 16 bits, tipo Final Fantasy, Dragon Quest. Esse jogo ele traz essa estética também, ele é uma visão de cima, tudo em pixel art, mas ele é 100% Resident Evil clássico. Survival Horror, exatamente. 100%. Os inimigos, tudo. O lance de gerenciamento de itens, inventário limitado, pouca bala, pouco item de cura, os monstros são terríveis, eles são agressivos, te machucam de verdade, você tem que tomar muito cuidado com eles. Tem toda essa história de uma família que vive numa ilha e lá tem uma clínica psiquiátrica. Essa ilha, o jogo ele se passa nos anos 80, se não me engano. A gente joga com um ex-investigador particular que vive uma vida assim meio que largada desde que a esposa e a filha morreram num acidente, num incêndio num hospital. E aí ele recebe uma carta justamente do patriarca dessa ilha, dessa família abastada aí que cuida dessa clínica, dizendo que ele tem informações sobre a filha dele, que não é só isso a história. Caraca. E é claro que ele vai até lá, e quando ele chega lá tem uma moça chamada Olivia, é a nova enfermeira do lugar. Então, até isso, né, lembra Resident Evil, mas não naquele formato clássico de escolher um personagem, não é tipo escolher a Jill ou escolher o Chris. É aquela coisa mais Code Verônica, que a história te leva para um personagem, depois te traz de volta, é o Miles, é a Olivia, vai levando para um, para outro. Mas é uma história longa, é um jogo difícil, me deu bastante trabalho, eu terminei ele com cerca de 15 horas. Ele tem umas questões que eu achei muito originais, como, por exemplo, o lance das pistas. Infelizmente ele não está traduzido para o nosso idioma, e a história e todos os papéis e documentos que você vai lendo é bem importante. Quando ele chega lá, é claro que tem um monte de monstruosidade, a coisa começa a dar ruim muito cedo. Então quando você checa documentos ou coisas, ou até mesmo o cenário, tem muito essa coisa de você checar o cenário. Você tem ali uma aba no seu inventário de pistas, né, de clues ali. Então você usa essas pistas no cenário, ou você mistura pistas com itens que te levam para outros caminhos. Eu achei isso legal. Ele também tem uma questão do psicológico do personagem. Então não é só o lance físico dos monstros que te mordem e te fazem sangrar ou que te envenenam, mas o personagem ele vai ficando meio maluco, uma coisa que me remeteu aos clássicos, né, do tipo Call of Cthulhu, Dark Corners of the Earth, ou até mesmo Amnesia, Dark Descent, que já são grandes clássicos que fazem uso desse lance psicológico muito bem. O próprio Eternal Darkness, né, que é um dos jogos que todo mundo lembra, a televisão desligava, o volume abaixava. Esse jogo faz isso, cara. De repente eu começo a fazer uma chamada de vídeo do WhatsApp. O que tá acontecendo? A primeira vez que isso aconteceu, eu verdadeiramente fiquei assustado aqui na frente do computador jogando. E era só questão psicológica do personagem, que você tinha que tomar um remedinho ali, ou então se afastar dos monstros. Então eu achei bem legal. Isso é claro que com o passar do tempo você vai ficando já calejado, mas eu achei curioso. Então é um jogo super simples, no visual, na proposta, mas ele entrega demais, assim. Então, tipo, junto com o Look Outside do programa passado, o Dead of Darkness aqui é uma baita surpresa, um baita jogo de terror. Tipo, custa 40 pila, sabe? Você vai ter uma experiência de terror genuína. Por mais que a estética não é pra todo mundo. Eu acho que muita gente bate o olho nesse jogo e não... Pô, né? Mas ainda assim ele entrega muito gore, muita coisa grotesca, muitas monstruosidades. Jogaço. Dead of Darkness já tá aí na minha lista. Tipo, o que pra mim ainda não teve no cinema de terror, com certeza já teve com o jogo. Especialmente jogo indie. Só nesses 2 últimos programas eu falei de 2 que realmente me impactaram demais. E é jogo baratinho. Porque a gente tem um último filme para comentar aqui, que acabou de estrear nos cinemas, altas expectativas, de um grande cineasta, um diretor assim famoso por fazer de tudo. O cara tem uma carreira aí que já foi para tudo que é lado, e agora ele me resolveu fazer um filme de Casa Mal-Assombrada, um filme de terror com uma proposta única, que o filme todo se passa do ponto de vista
da entidade, da presença sobrenatural nessa casa. A gente tá falando do Steve Soderbergh aí, que é um cara que entre suas obras estão 11 Homens e um Segredo, Magic Mike, enfim... Sexo, Mentiras e Videotape, cara. Traffic. Erin Brockovich. O cara é fera, o cara é demais. Trouxe em seu elenco agora pra esse filme que a gente tá falando agora, uma atriz que há tempos não via, hein? Verdade. Estava aí no Recôncavo de Hollywood. Sumida. A Lucy Liu, né, cara? Maravilhosa. A gente tá falando aqui de Presença, que saiu no final de 2024, lá fora. E agora chegando aos cinemas aqui, sim. Exatamente. Como você mesmo disse, Maxon, é uma visão diferente, né? É uma visão que lembra um pouco a Ghost Story misturado com, sei lá, com Esquina Marink. Faz sentido. Quando você para e pensa que esse filme ele veio de uma experiência real que o Steve Soderbergh teve na casa dele... Não, aí eu já não sabia. Torna a coisa mais interessante, não é? Eu já vou desligar o fone aqui, acender a luz. E uma outra coisa interessante é quem assina o roteiro desse filme, que é um cara, assim, consagrado do cinema. É um camarada chamado David Koepp. O cara assinou nada menos que Jurassic Park, Missão Impossível, Ecos do Além. Aí o Steve Soderbergh chama esse cara para escrever esse filme de Casa Mal-Assombrada, de uma experiência que ele teve. Inclusive o Steve Soderbergh ele não só dirigiu, como ele também editou o filme, produziu o filme, uma experiência muito pessoal, né? E é muito simples em proposta, porque essa família se muda para essa casa e a gente vai acompanhando a rotina dessa família. Pai, mãe, o irmão mais velho, a irmã mais nova, que visivelmente eles não se dão muito bem. A mãe é bem alheia, o pai me parece uma pessoa mais próxima, mas a mãe ali ela é muito do trabalho, muito viciada em trabalho, pensa nisso o tempo todo. A filha ela já chega na casa com uma carga emocional elevada, então isso faz com que essa presença, porque essa presença já fica claro que essa presença na casa já estava ali antes da família chegar. Então que tipo de conexão existe a partir desse momento entre a filha? Porque é essa filha que passa a sentir, a perceber essa presença na casa antes de qualquer outra pessoa ali. E aí o filme ele vai se dividindo em sketch, digamos, em planos sequências, né? Que podem ser mais ou menos interessantes. Aí que eu quero chegar. Eu acho que esses planos sequências, eles tiram um pouco do ritmo do filme. Meu problema é que o filme, assim, de forma direta e reta, o filme, pra mim, não foi assustador. Me deixa um pouco chateada, porque é um filme muito interessante, é um filme que em proposta ele é muito particular, único, só que na prática foi mais uma decepção aí de 2025 pra mim, honestamente. Por mais que, todos os louros pela ideia, por ter feito esse filme com um orçamento bem reduzido, elenco reduzido, tudo dentro da casa, da perspectiva da presença ali. Mas em nenhum momento esse filme me abalou, assim, até mesmo ali na sequência final, que é mais impactante, né? Que leva para um desfecho bem desolador. Talvez por eu não ter criado nenhum tipo de vínculo com os personagens. Eu não sei, assim, ainda colocar no detalhe o porquê que esse filme não me assustou, mas acaba sendo uma experiência tão sensorial isso, né? Que é difícil pôr em palavras. Quando eu tava assistindo o filme, Max, uma coisa que me chamou muita atenção foi a relação familiar ali. Eu gosto muito da Lucy Liu. Eu também. Mas eu não achei que ela entregou. Ao contrário, o marido, eu achei que ele foi melhor, que ele parecia mais preocupado, ela tava meio... Sim. É o Chris Sullivan. Inclusive ele se chama Chris no filme e o ator também chama Chris Sullivan. E aí tem aquela história, né, da filha que teve uma amiga que morreu recentemente. E aí, todas aquelas manifestações poltergeisticas ali na casa. Tem a questão daquele amigo do irmão dela, que é o Tyler, né, vivido pelo Ed Madej. E a menina chama Chloe, a personagem, e a atriz é a Kalina Liang. Esse amigo do irmão mais velho começa a frequentar a casa e começa a se interessar pela menina e a menina se interessar por ele. Aí já não dá pra contar muito, mas também tem questões sobre essa relação, além da relação dos dois irmãos, que não é uma relação boa. O pessoal aí na casa não se dá bem. A mãe é alheia, o pai ele tenta minimamente aí, mas é uma família disfuncional. E por conta disso acaba sendo uma família muito cotidiana mesmo, assim, né? Ou você conhece, ou você mesmo... É aquela coisa, é muito identificável de muitas formas, né? Até por isso que é interessante o filme ele abordar essa perspectiva dentro de algo tão identificável assim, que é essas disfunções familiares. Então o filme ele consegue ir nessa linha, só que assim, o quanto que isso impacta, né? O quanto que funciona, é claro que isso é particular para se dizer. Mas ainda assim eu acho que mais do que a minha percepção, o meu gosto pessoal da coisa, é o filme existir. Essa visão muito única ter visto a luz do dia, assim, ter sido lançada no cinema. Eu acho isso muito admirável. E o Steve Soderbergh, olha a carreira desse cara. E ele se predispõe a fazer um filme desse. Eu acho demais isso.
Achei maçante em algumas partes, esticado demais, mas o último ato ali, eu gostei, cara. Quem é fã de terror, filme de casa mal assombrada é um dos subgêneros mais férteis que tem, né? Tem muitos filmes, e muitos clássicos, e muitas bagaceiras, de tudo, tem muitos e muitos. Se bobear, filme de casa mal assombrada, eu acho que, junto com o slasher, é o que mais tem de filme de terror, filme de fantasma, vai. Então você, em 2025, entregar um filme que se destaca pela proposta, pô, isso já é admirável. Eu ter gostado ou não, que no caso eu não gostei tanto, queria muito, tanto o Cuco quanto esse, são dois filmes que eu queria muito ter gostado. Rolou um esforço muito grande da minha parte para gostar desses filmes, mas não rolou. Infelizmente, mais 2 filmes, no caso o Cuco do ano passado, né? Mas aqui no caso Presença é mais um filme que eu achei male, né? Pensa aí Componente Perfeita, pensa em Lobisomem. A gente ainda tem que ter, pelo menos pra mim, ainda tem que ter aquela experiência de terror no cinema, assim. Rapaz, nossa, esse filme acabou comigo, que é isso que eu quero, é isso que eu busco. E é isso aí, cara, ó. Max, você esperava que esse diretor pudesse vir com um filme desse aí, do Neida? Não, quando foi anunciado eu fiquei em choque. Fiquei assim, meu Deus, quero mais do que tudo. Foi tipo isso. É bom estar vivo, né, nesses anos férteis do terror, né? E falando nisso, vamos diretamente para a nossa Ágora Profana. Começa agora, Ágora Profana. Ô Max, temos poucos comentários essa semana, hein? Foi rápido. Infelizmente, Mas não tem problema não. Pessoal, a gente agora voltou. A gente tava nos hiatos aí, mas agora é de 15 em 15, cravadinho. Então assim, ó, vamos programar, vamos comentar, vamos voltar com tudo aqui a ser novamente essa família aí, essa comunidade amante do terror aí. E todos juntos aí trocando ideia nos próximos comentários. Próxima Ágora Profana do Eu Ouço Gente Morta 106. Agora no 105 nós temos aqui o comentário do Las226 falando sobre o Macaco. O Macaco não assisti ainda. Parece ser bem legal, apesar de muitas pessoas estarem estranhando o gênero terrir, que era até comum até uns anos, mas estava de lado pela onda de filmes mais voltados para tensão e psicológico. E fiquei muito empolgado pelo Silent Hill F, anos 60 no Japão, me trazendo também a sensação de Fatal Frame e Siren, que na minha visão deveria receber algo por estar há muitos anos parado, nem que seja remasterização. Já pensou um remaster de Siren? Ah, cara, a Sony, ela não tá nem aí pra essas franquias. Ainda mais que a galera que fez os jogos não tá mais lá, né? Então acho que a chance é zero. O máximo que a gente vai ter mesmo é o Siren do PlayStation 2 rodando no PlayStation 4, rodando no PlayStation 5. Nem o Siren 2, né? Só o Siren 1 mesmo. Eu acho muito difícil. Agora, Fatal Frame, eu já acredito muito que a gente vai ter um Fatal Frame novo em breve, porque as últimas remasterizações foram muito bem. É isso aí. Não, mas Lás, você comentou aqui que a gente não tem tido muitos filmes de terrir, mas, pô, tem uns muito bons, sim. Tipo, A Morte Te Dá Parabéns, que eu achei muito bom. Que inclusive tem uma continuação que é muito boa também, o Happy Death Day. Você assistiu esse, Sombra? Não, esse não. Filmão, cara. Esse diretor aqui, o Christopher Landon, ele meio que é especialista nisso. Ele fez um filme excelente chamado Freak no Corpo de um Assassino, que eu acho que dá pra encaixar também no terrir. Tem o Heart Eyes, que saiu recentemente. Eu não assisti ainda, mas me parece entrar nessa linha. Eu gosto de lembrar que esse diretor, o Christopher Landon, ele é um cara do Atividade Paranormal, cara. Ele escreveu vários Atividade Paranormal. Inclusive ele escreveu o primeiro filme lá do Cronen Filho. Então, assim, vale a pena ir atrás desses. Assim, e tem mais. Eu acho que a Babá também se encaixaria como terrir, né? O Babá 2, que até hoje eu não assisti, eu gosto bastante do primeiro. Como Sobreviver a um Ataque Zumbi, eu acho excelente. Já tem um tempinho, uns 10 anos aí, mas de qualquer forma, dá pra achar. O próprio O Que Fazemos nas Sombras, né? Eu acho que dá pra encaixar muito nessa proposta de filme de terror, mas voltado pra ter uma veia cômica acentuada. E obrigado pelo comentário, viu? E ele completou mandando parabéns pelo nosso aniversário de 4 aninhos, né? Obrigado, Lázaro. O Lázaro, ele tá sempre presente. Obrigadão e obrigado por comentar. Volte sempre, comente mais. E aqui a gente fecha esse episódio com mais um comentário. Parabéns do Carlos Maranhão, 3878. Parabéns pelos 4 anos. Obrigado, Carlos. Obrigado, Carlos. Obrigado a todo mundo que nos acompanha. Eu espero que vocês continuem aqui com a gente por mais 4, por mais 40 anos, que a gente pretende continuar fazendo esse nosso humilde podcast de terror quinzenal. Muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui. A gente se encontra no próximo Eu Ouço Gente Morta. Beijo, tchau. Um beijo, Lolo Lovers.